pessoal, boa noite. Olha, nós estamos aqui novamente fazendo uma super entrevista com um pré-candidato a prefeito. Eu não sei se vocês já conhecem. Esse daqui é o Felipe Sabará. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olha aqui. Muitos já conhecem porque ele fez bastante coisa já na cidade de São Paulo, trabalhou assim com várias coisas, eu já vou elencar tudo que ele fez, mas eu acho importante trazer você aqui porque você é um pré-candidato aqui na nossa cidade, é um candidato do Partido Novo, ele passou por um processo seletivo e ele fez um monte de coisas. Como eu não gosto também de ficar desfiando muito, eu vou deixar ele falar um pouco de você. Então, obrigada por estar aqui. Felipe, é muito bom ter você aqui. Nós já nos conhecemos, né, já fizemos alguns eventos juntos. Eu acompanhei seu trabalho no Fundo Social e algumas coisas. E eu acho bacana as pessoas te conhecerem. Porque muitos falam, mas quem é Felipe Sabará? Né? Mas que não, eu não conheço. E tem outras questões também que falam, mas ele estava no governo, está ligado ao Dória. Como é que ele está no Novo? Então, eu acho que é bacana a gente esclarecer todos esses pontos e depois falar do que você pretende para a cidade de São Paulo. Então você pode se apresentar para todo mundo, porque eu sei que você é empresário, você é gestor, você é super empreendedor. Fale, tua vez. Obrigado pelo convite. Prazer. Uma honra estar aqui, nossa primeira deputada federal por São Paulo, Partido Novo. Então, uma honra enorme estar aqui. Bom, eu tenho 36 anos, nasci aqui na cidade de São Paulo, cidade que eu amo. Tive a oportunidade de morar fora, em alguns países, mas sempre voltava. Teu pai era diplomata, alguma coisa? Por que você sempre morava fora? Conta pra gente. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa... trabalhando. Entendi. E a gente está em alguns países e eu fui algumas vezes direcionado para ficar algum tempo fora do país. Muito bom. Também estudei fora, né? Desde criança tive uma oportunidade de estudar ainda na quinta série, na época não tinha ainda ensino médio, né? Era da quinta a série, a oitava eu fiz fora, fiz nos Estados Unidos. Depois como trabalhando também, mas sempre algo me puxava de volta para São Paulo, muito pela minha atuação social também, mas também na área do empreendedorismo. Eu comecei muito cedo com uma empresa, né, que é a Reload, que é uma empresa de cosméticos que eu fundei. Eu comecei ainda adolescente a empresa e depois essa empresa foi formalizada mesmo quando eu era maior de idade e tal. Eu saí dos negócios da minha família e montei a empresa que é a primeira empresa no mundo a reutilizar a garrafa de água. Então, Isso tem pergunta dela aqui daqui a pouco. E então eu sou empresário, sou fundador da Arca também, que é um instituto que acolhe pessoas das ruas. Então, isso eu também vou perguntar. Não conta tudo, qual que é a tua formação? Você é formado no quê? Eu sou formado em marketing, né? Eu estudei relações internacionais, estudei administração, mas acabei me formando em marketing. Sempre fui uma pessoa comunicativa. Eu sou músico, como você também sou pianista. Que legal! Próxima vez a gente traz o piano. Vamos fazer uma quatro mãos, um dueto. Mas, então eu sempre gostei de me comunicar, né? Como músico também, escrevia poema, também sou artista plástico. E entendi que o marketing era uma maneira melhor de me conseguir passar as minhas intenções para o mundo, né? Eu gosto muito de falar de intenção, que eu acho que de intenção vem o design, né? E justamente por causa disso que eu criei a Arca e a Reload, que é uma intenção de ter impacto socioambiental. Então a Arca, um impacto social forte, né? Que a gente acolhe pessoas das ruas, e pela Reload a gente recolhe garrafa do planeta e transforma isso em embalagem para cosméticos. Eu achei interessante, assim, até porque eu não sabia que você tinha essa pegada de ecologia, de meio ambiente, né? E tem uns nomes chiquérrimos aqui que eu conheci hoje, né? Porque não é minha área, tá, gente? Olha só, ecologia profunda, agroecologia, agricultura sintrópica, permacultura e sistemas abundantes. Explica um pouco, porque você é especialista nisso. Conta um pouco pra gente, assim, porque eu não sabia disso, Natália. Até ali eu falei, nossa, que bacana! Porque é uma coisa tão importante que a gente tem discutido tanto, a questão do meio ambiente, sustentabilidade. Então eu achei muito bacana, assim, você ter essa faceta, que eu não sabia. Então fala um pouco disso aqui, porque você é especializado nesses temas. Isso vem muito da raiz da minha família. Minha família tem um programa de conservação da Amazônia no meio dos negócios. Meu pai montou uma empresa que faz parte do nosso grupo empresarial familiar, que desenvolve insumos sustentáveis vindos de biomas do Brasil, em especial da Amazônia. Então é mais conhecido pela linha Ecos da Natura, né, que usa esses insumos, mas esses produtos estão em 170 países. E isso faz com que as pessoas da floresta, né, tenham a sua renda e ao mesmo tempo a gente tenha produtos legais e incríveis, com características, princípios ativos e tudo. Então a melhor forma de conservar
da natureza é desenvolvendo negócios, né, que façam com que as pessoas tenham renda além da local madeira. sobreviva e que Exato. gere renda lá. É E grande na discussão. cidade, com a Arca, que é o instituto que eu fundei, que acolhe pessoas em situação de rua, a gente desenvolveu o Horta Social Urbana. Né? Então aí entra agroecologia, permacultura, tudo Super que você chique fala, esses nomes, que são maneiras de você plantar alimento orgânico que, além de produzirem orgânico, regeneram o solo. Que eu acredito muito nessa visão, né, que eu falei de design aqui, de intenção, de que a melhor maneira de resolver problemas sociais é pelo ambiental. Né? Porque a gente, por muito tempo, a gente desenvolveu uma questão de o meio ambiente estar desconectado da realidade do resto. Sim. E, na verdade, o meio ambiente é tudo, é onde a gente está inserido, é o ecossistema. Então, quando a gente fala de ecologia profunda, aí é uma linha da economia, né? Eu também, além de marketing, eu acabei fazendo alguns cursos aí de extensão em economia e principalmente ecologia verde, ecologia profunda, que são principalmente derivadas que surgiram, isso aí surgiu a economia circular agora que o pessoal está falando, mas são derivadas da permacultura e desse estudo de mimificação da natureza. Né? Quando você olha para um sistema abundante da natureza, por exemplo, uma floresta, você não vê pobreza, você não vê escassez. É tudo nutriente, não tem lixo. Você olha para uma floresta, tudo que cai vira nutriente de outra coisa. Então, a única espécie que descarta coisas e pessoas é a espécie humana. Então, para mim, a melhor maneira de você resolver a pobreza é gerando abundância. Você ataca a pobreza na raiz. Né? Então, quando você olha, por exemplo, uma favela, uma comunidade carente, o que falta lá? Falta alimento, falta água, falta moradia. É tudo que quando você olha na natureza, isso tem de graça numa floresta, seja para os pássaros, para as aves, seja para os mamíferos, para todos dentro do ecossistema, todas as espécies têm isso disponível. A espécie humana acabou saindo, né, de um sistema que a gente chama de ecocêntrico para um sistema egocêntrico, baseado como se a nossa espécie fosse muito superior às outras. Sim. E claro que a gente é consciente, então a gente explorou isso e agora a gente viu que o planeta é finito. Então a gente criou um negócio chamado sustentabilidade, que é justamente a gente poder sustentar. Mas na nossa visão, né, como permacultura e tal, não basta só sustentar. Você tem que gerar mais impacto positivo, né, porque senão menos nunca virá mais. Você fica menos gasto energético, menos consumo, menos tudo, que horas que esse sinalzinho virar mais positivo. Então essa preocupação sempre teve na minha visão de construir as coisas. Então quando eu olho, por exemplo, para a questão de plástico, você olha a garrafa plástica de água, que eu utilizo para virar cosméticos. Uma garrafinha de água dura de 500 a 800 anos. Se você reutilizar durante 500 anos, é maravilhoso. Então o problema não é o plástico, o problema é como você usa o plástico. Exatamente. Né? Então dá para reutilizar, dá para reciclar. O que não dá é para jogar fora e descartar e com isso gerar todos os problemas ambientais que a gente está gerando. E isso não tem a ver com ideologia, com lado, esquerda e direita. Tem a ver com ser inteligente. Se a gente, como espécie, conseguir desenvolver uma tecnologia que constrói um produto como uma garrafa que dura 500 anos, por que a gente não reutiliza isso? Então é mais ou menos por aí. E esses nomes que você deu aí, né, permacultura, ecologia profunda, isso nada mais é do que olhar para a natureza e a gente replicar isso, seja nos negócios, seja nas nossas relações familiares, e tudo. A gente olha para a abundância. E quando você traz um sistema de abundância, você ataca a pobreza na raiz. Então, o Partido Novo publicou uma frase minha antes de ontem na página, que é o seguinte: a melhor maneira de mudar algo não é lutando ou resistindo contra aquilo, é criando uma nova forma de fazer aquilo que torne a questão obsoleta. Essa frase é uma tradução, um resumo de um conceito do Buckminster Fuller, que é um pensador americano, que fala justamente isso. Você gasta muito tempo resistindo para tentar mudar uma coisa, cria uma nova que deixa obsoleta. E geralmente as coisas novas estão lá atrás, são inspiradas em coisas muito antigas. Então, a permacultura e todos esses conceitos que você citou, nada mais são do que algo que replica a riqueza da natureza e a abundância da natureza em tudo que a gente faz. Muito bonito. Gente, chiquérrimo, vocês estão vendo só? Que luxo, deu uma aula aqui, adorei, obrigada. Acho que todo mundo, mas assim, como eu estava dizendo, é uma faceta sua também, acho que por isso que é importante esse bate-papo, né? Até para as pessoas conhecerem esses lados que acho que no dia a dia
né? E mesmo as pessoas que te conhecem, via você lá como presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo e tudo mais, e jamais pensaria em fazer todas essas conexões, então é muito interessante. Mas antes da gente começar a entrar em cada tópico desse, inclusive a gente vai falar sobre os 3 pilares que são bem novos, que é saúde, segurança, educação, e eu quero que você fale um pouco mais até desses projetos, o que você como empreendedor fez, que são coisas assim maravilhosas, principalmente porque trata de inclusão e outras coisas. Eu queria que você falasse um pouco do processo seletivo do Novo. Porque assim, você passou por um processo seletivo e o pessoal às vezes duvida, fala, que nada, processo seletivo, escolhe ali o amigo, falando, não. Eu falo, gente, eu passei por um deputado federal, fico imaginando você num prefeito, eu até conversei ontem também, eu conversei com o pré-candidato de São Caetano, ele estava me contando do processo dele, como foi pra ele, eu queria saber como foi pra você, conta pra gente aqui. Bom, não foi um processo simples. Assim, a intenção de ser prefeito começou bastante tempo já. Eu já queria ser prefeito. Quando isso? Começou no ano retrasado, quando eu fui secretário municipal. Tá. Né? Porque eu percebi, principalmente quando o prefeito João Dória saiu para concorrer ao estado, eu fiquei ali meio me sentindo fora daquilo que eu tinha sido proposto, sabe? A proposta era trabalhar com o João Dória dentro de uma série de pautas que a gente estava trabalhando. Aí ficou o Bruno Covas, tá. Eu não tenho nada contra ele como pessoa, né? Está se cuidando aí, está com uma doença. Se Deus quiser, vai ficar curado em breve. Tomara que ele fique bem em breve, mas eu não concordo com o jeito dele de fazer gestão. Quase nada. Então eu me senti meio ali, puxa, não foi para isso que eu me alistei. Né? E ali eu tomei uma decisão de querer ser prefeito. Isso já tinha acontecido no passado, na minha adolescência, porque pouca gente sabe, eu comecei a acolher pessoas das ruas da minha casa aos 13 anos e não só cuidar da área social, mas também começar a área ambiental, fazer repaginação de praça, sempre tentando de cuidar da cidade. Muito bom. E por isso que me trouxe muito também para São Paulo. Eu morava fora, eu sempre retornava, porque eu achava uma covardia, né? Eu, com as condições que eu tinha, né, de família e tudo, sair e abandonar aqui, sendo que eu sabia que a gente podia fazer a diferença, e meus amigos, né? Então, eu já tinha pensado nisso. Mas a maneira como eu fui parar na política foi muito de repente, né? Assim, uma ligação do então prefeito eleito João Dória em 2016, me convidando para ser secretário de desenvolvimento social. Você não conhecia? Eu conhecia ele. Você tinha ligações anteriores de família ou de círculo? De círculo, de empresariado, né? Tá. Porque, por causa do LEAD lá e tal, eu já o conhecia, e ele sempre elogiou o trabalho da Arca. E aí quando ele foi eleito, ele falou, eu quero que o modelo da Arca, que é um modelo bem liberal, que não é de assistencialismo, é de pegar pessoas que estão nas ruas e acolher e dar emprego, ele falou, eu quero isso no município. Ele saia da sua zona de conforto, ele me ligou num domingo às 8 da manhã e falou, você tem 10 horas para dizer sim. E você disse sim. Aí eu fui falar com a minha família, eles não entenderam muito, porque política é uma coisa complicada para quem nunca se envolveu. Minha família nunca se envolveu com política, a gente sempre foi da área empresarial e existe uma resistência, né, do empresariado com a política, para você saber bem. Sim. E aí eu acabei tomando a decisão de ir por causa do volume de impacto, né, o grau de impacto que a política pode trazer em algo que eu já fazia há muito tempo, desde que o modelo fosse esse que eu tinha implementado na Arca, que é um modelo liberal focado em geração de renda e autonomia, e não de perpetuar a pobreza das pessoas por meio de programas sociais que não tem fim. Aliás, então, isso é lindo demais, isso é muita cara do Novo, e isso é assim, é o que empolga a gente, né? Dar autonomia para as pessoas, não querer dependência, não querer que eles sejam eternamente do jeito que ainda são, esperando alguma coisa, pedindo tudo, isso é muito triste para elas, né? Não traz dignidade. Não, e o trabalho novo, né? Não é por acaso que a gente deu esse nome também, é um trabalho novo, porque é uma maneira nova de fazer. Eu criei esse programa dia 6 de janeiro de 2017. Logo assumindo como secretário na Secretaria de Assistência Social, e nós geramos 3.026 empregos para a população de rua. Tem uma noção, a gestão anterior do Haddad, em 4 anos, empregou 4 pessoas em 7 empresas. Nossa. A gente empregou 3.026 pessoas em um ano em 191 empresas. A primeira foi o McDonald's, depois vocês se lembram desse programa que foi premiado inclusive em Chicago. O ministro do Donald Trump veio me visitar na secretaria para copiar o programa dos Estados Unidos, porque eles estão com muito morador de rua.
Né? Lá é outra questão, eles têm problema mais de veterano de guerra, então, é outra condição, mas estão com muito problema nessa área também. Então, eu tinha entrado para fazer isso e de repente eu me vi numa situação ali que não era o que eu queria. E aí eu tomei a decisão de querer ser prefeito, e aí fui até o Rio de Janeiro, sentei com o João Amoedo, que tinha retomado, né, o seu cargo de presidente. E depois então foi agora isso? Foi, Foi no 2018. final de 2018. E falei, quero ser prefeito pelo Novo em São Paulo, quando é o processo seletivo. E aí ele falou, muito legal, vamos abrir no ano que vem, esteja preparado. E aí eu fiquei muito preparado. Né? Você foi falar pro Dória? Eu não falei pro Dória nada, ele me convidou para ir pro estado. Daí você foi lá para aí eu fui pro Fundo Social. E, enfim, não falei nada pro Dória porque, enfim, eu nem sabia se ia passar no processo seletivo. É verdade, é verdade, tem razão. Então eu fui para lá e fui fazer um trabalho. E aí eu criei a Praça da Cidadania, que era algo... Mas você tá contando tudo que eu vou te perguntar, tá muito sem graça, é isso? Tá, vou responder primeiro do processo seletivo. Aí eu, assumi o Fundo Social e fiquei esperando abrir o processo seletivo do Novo, que demorou até maio. Então eu fiquei esperando, né, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, abriu o processo. Abriu o processo meia-noite e 1, eu já tinha me inscrito. Eu fui Tava tudo preparado já. Tudo preparado. Então eu já tinha preparado inclusive um plano para a cidade e tal, ele estava bem avançado. É o que eu queria, e assim foi assim, né? Desde criança, eu sempre que quis fazer alguma coisa, eu fui atrás, não fico esperando. E aí, entrei pro processo e o processo foi muito longo, foram 65 pessoas, já na segunda fase, são 77 no começo, na primeira, depois 65 na segunda, e a coisa foi indo e foi ficando complexa. E parece que tinha, vocês passam por sabatinas, né? Parece que é bem interessante, né? Foi. Em especial o de São Paulo, da capital, teve muita gente boa que participou, né? Empresários e tudo, presidentes de grandes empresas, multinacionais. E a gente foi firme lá e acabou dando certo. Então, dia 15 de novembro, imagina que foi quase um ano depois do que eu tinha tomado a decisão. Você foi aprovado. Fui aprovado, quase morri de emoção. Foi muito especial, né? Foi 15 de novembro, véspera do aniversário do meu irmão, Samuel. E aí, a partir daí, enfim, estamos construindo essa pré-campanha para agora, né? Que a eleição é 4 de outubro, então vai muito rápido. Então foi assim que eu participei. Eu vou até aproveitar que você estava contando do 77, que daí da segunda faixa 65, que foi super puxado e tal. Até pra gente conversar com quem tá ouvindo a gente, pensa em ser candidato, tá querendo participar do processo seletivo para vereadoras, né? Homens, mulheres, né? Vice-prefeitos e tal. E eu fico pensando assim, como é importante a gente acreditar, porque no teu processo, eu não sei, no meu eu lembro que um monte de gente tentou me desanimar. Impossível, você nunca foi política, vocês não têm dinheiro, não dá pra competir com não sei quem. Ou então fala, nossa, tem tanto candidato bom, tem fulano. E a gente fica tão acuado que a gente tem que acreditar muito na gente, não é isso, Felipe? Não, a primeira coisa é acreditar. Tá. E assim, com todo respeito aos outros candidatos, eu tenho certeza que é o que eu era o que mais queria. Porque eu conversava com eles. Então eu fui descobrindo quem eram os que estavam lá e ia lá, marcava o café da manhã com meus concorrentes e falava, então, você quer? Quanto você quer? Você quer mesmo? Porque olha, a cidade é assim. Você tem noção do que é isso? Olha só. Não, talvez você queira mais. Você sentiu que você era o que mais queria de todos. Alguns desistiram depois da conversa comigo, inclusive. Quem disse foi estratégia sua, Felipe? Foi. Não, porque tem que querer muito, né? Ser prefeito da terceira maior capital do mundo, né? No Brasil, o terceiro maior orçamento, 12 milhões e meio de pessoas. É uma cidade muito complexa, eu tenho que querer muito. Né? E eu fui secretário 2 anos numa área muito difícil, que é a área social. Você vai falar então eu sei o que é ser um gestor público na questão da cidade de São Paulo. Então eu sei a bucha que é. É uma bucha e meia. É bem grande. Agora, mas antes da gente entrar também, até porque você estava muito vinculado ao Dória no começo, e as pessoas falam, ele está vinculado ao Dória, o que ele está fazendo novo? Eu ouço várias vezes isso, e eu acho que ele tem que ser transparente, tem que ser claro, até para as pessoas te conhecerem. Conta pra gente como é essa relação com o Dória, antes, durante e depois, porque assim, as pessoas ficam um pouco, não, mas ele já era do PSDB, ele já estava vinculado, então conta pra gente essa relação com o Dória, até para mostrar quando você veio para o Novo, que você participou, esse teu espírito empreendedor tem a cara do Novo, mas vamos desmistificar um pouco essa questão da relação com o Dória. Tá. Bom, antes de eu entrar para o setor público, antes de eu receber essa ligação
do João Dória para ser convidado a ser secretário municipal em 2016, eu já era muito amigo do Vinícius Poit. O Poit, nosso deputado federal. Também era muito amigo do Ricardo Melão. O Ricardo Melão eu conheço desde a infância. Faz 19 anos que a gente é amigo, o Melão e eu. Por quê? Porque o irmão dele, o João Melão, que aliás é aniversário dele hoje. Parabéns, João Melão! João, estudou na minha classe na escola, no ginásio, no ensino médio. Então a gente jogava bola juntos. E o Ricardo Melão é um ano mais novo, então a gente estava sempre juntos, né? E ele sempre gostou de política. O pai deles, né, o João Melão, foi candidato a prefeito, foi secretário, foi deputado. Então a gente conversava muito sobre política, né? E enfim, eu tinha uma relação aí, o Melão teve outras, foi filiado a outros partidos, porque não existiu o Novo ainda. E eu nunca fui filiado a partido nenhum e tinha uma versão política. Mas o Poit, a gente sempre trabalhou com população de rua. Ele era embaixador da ARCA, que é o instituto que eu fundei. Eu não sabia disso. E eu conheci o Poit também no LID. Desde quando, assim? Desde 2015. Que bacana, eu não sabia, muito lindo. E aí? E aí eu conheci, na verdade eu conheci o Poit no LID, que era a empresa do João Dória. Então, por quê? Porque a Poit Energia... Sei, é da família do Poit. É minha também. Então eu estava lá e já conheci o Poit, mas a nossa relação começou mesmo indo para as ruas, né? A minha do Poit. E o Poit veio me falar muito do Novo. Ele ficava, você tem que entrar e tal. E eu fui pro Novo por causa do Poit. Entendi, que legal. Eu nunca fui do PSDB. Você nunca se filiou ao PSDB? O único partido que eu fui filiado na vida é o Novo. Entendi. Você só foi, você foi secretário, mas você nunca foi filiado. Quando o Dória me chamou para ser secretário, ele chamou o Wilson também. Verdade. Então, o Wilson foi meu colega. Eu lembro. Ele era o secretário de desestatizações e parcerias e eu era o secretário de assistência e desenvolvimento social. Então, duas pessoas do Novo entraram para... E que foi muito bacana, porque vocês fizeram um trabalho bacana. Inclusive, foi muito interessante, por quê? Porque depois do PSDB, o partido que tinha mais secretarias era o Novo. Que divertido. O PSDB tinha acho que 5, porque o PSDB tem um monte de coligação, né? Então, no governo do Dória, no começo de 2017, tinha lá acho que 5 secretarias que eram pessoas filiadas ao Novo, ao PSDB, e depois tinha outros partidos coligados, e tinha 2 do Novo, o Wilson e eu, fora outras pessoas que também eram Novo. O próprio Melão trabalhou com a gente na prefeitura, ele era na Secretaria de Gestão do Paulo. E foram outras pessoas que estavam assim na secretaria tal, não sei o que, isso daqui, eu já conheço alguns. O José Castro, que foi meu chefe de gabinete, que agora está morando na França, também depois foi secretário no meu lugar quando eu saí, também era filiado ao Novo desde 2016. Entendi. Então, eu sempre estive envolvido num rol mais ou menos do Novo. Quando eu fui para a prefeitura, realmente eu trabalhei muito próximo ao João Dória. Por quê? Ele colocou como uma das premissas a área social. E como eu já tinha uma experiência forte com população de rua por causa da ARCA, acabou que a gente avançou bastante. E assim, eu tendo a ser uma pessoa a ser bastante proativa. Então eu trazia muito resultado na área social. Por exemplo, eu construí 18 CTAs, que são os Centros Temporários de Acolhimento, com canil, com estação para carroça, né? Eles são temporários? Me conta como é que são esses CTAs. Você vai lá, monta, eles duram quanto tempo? Não, os CTAs eles foram construídos pela iniciativa privada sem nenhum centavo público, mas eles são estruturas mesmo, construídas. É temporário para quem fica. Então é temporário porque a pessoa chega, fica um tempo X e sai. Isso, então a gente montou um negócio chamado Jornada da Autonomia, que eram 4 passos. Que lindo. Abordagem na rua, depois o acolhimento, depois a qualificação e o trabalho. Então foi aí que a gente criou o trabalho novo que empregava e por último, habitação. Então eles saem do centro de acolhimento. Que bonito isso. E esse ciclo demora quanto tempo? Em torno de 6 meses. Né? De 3 a 6 meses. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais demorado. Mas pela primeira vez, Adriano, houve uma quebra de fluxo parado. Então o que aconteceu? A pessoa era abordada e ia para o albergue e ficava lá. Tanto que muita gente, isso eu sei porque quando eu ia pra rua, desde os 13 anos, eu colhia na minha casa, com o Poit, a gente via que ninguém queria ir pra albergue. Porque falava, vou pra lá fazer o quê? Pra ficar lá, eu fico aqui. Claro. Porque recebe doação. Então, com a jornada, esse fluxo começou a girar. A gente tinha em São Paulo 83 centros de acolhida, quando eu assumi a secretaria. Eu construí 18, então agora tem 104. Que bacana, em pleno funcionamento. E todos que eu construí são 24 horas, tem canil.
e tem espaço para carroça. Acho ótimo, tem caninho É e tem espaço para isso, exatamente. Tem um cachorro, exatamente. Também com sala de informática, qualificação, treinamento. Então a gente criou isso. Infelizmente, o programa o Trabalho Novo foi descontinuado pelo prefeito Bruno Covas. Tá? Então, que triste, né? É uma pena, porque foi um programa premiado. Eu recebi o prêmio Top of Mind de RH. Eu sei disso. Por causa do Trabalho Novo que gerou mais de 2.000 empregos. Gerou 3.026 no final. Eu ganhei o prêmio quando estava nos 2.000. A gente gerou o 1000º emprego em 8 meses. Mas me conta uma coisinha, porque você, assim, pensando já na campanha, na eleição e tudo mais, você pensa em retomar isso. Claro. Porque tem uma população Primeira de coisa rua. que eu vou fazer. Primeira coisa é retomar o Trabalho Novo. Que, aliás, o Trabalho Novo não parou. Parou pela prefeitura, mas pelos projetos sociais e todas as entidades que participam das empresas, continuam empregando sem participação da prefeitura. Ótimo. Porque, e eu sou voluntário do Trabalho Novo até hoje, muitas vezes, eu vou falar várias vezes, porque é muitas vezes, por semana, tanto ONGs, centros de acolhida, quanto empresas me ligam para intermediação para empregar pessoas. E eu continuo colocando vaga para pessoas em centro de acolhida e também achando vaga de emprego para pessoas. Então você continua na gestão da Arca? Não. A Arca ela tem uma independência. Eu saí da Arca em 2016. Quando você foi? Prefeitura. Eu continuo como voluntário. Você continua lá como voluntário, como pessoa próxima. E de várias outras ONGs. Eu sou voluntário, por exemplo, da Cruz Verde também. Então a tua maneira de ajudar hoje é assim, com esse trabalho voluntário. Porque uma vez que eu fui para o setor público, a minha vida abriu. Então agora eu trabalho não mais só com população de rua, eu trabalho com crianças, com idosos, com pessoas com deficiência. E agora você tem também que abrir mesmo, porque para cuidar de São Paulo, haja abertura, né? Haja abertura. Então assim, eu sempre vou ter esse viés mais social e ambiental, porque é da onde eu venho, e de responsabilidade para com a cidade. E por isso que eu tomei a decisão de ser prefeito, porque eu não consigo viver minha vida sem querer resolver problemas alheios. Isso é bom. Eu sou o tipo de cara que passo na rua e não vou embora até resolver um problema de buraco, tal, ligo, vou na subprefeitura, encho a paciência dos subprefeitos, sempre fui isso. Então, agora a intenção é que mudar de lado, né, voltar e sentar na cadeira de prefeito, que foi o gostinho que eu senti sendo secretário, em especial nos primeiros 6 meses do governo João Dória, quando eu tive autonomia plena para fazer os trabalhos que a gente estava fazendo. Porque eu acabei me envolvendo em outras pastas também. Na pasta da cultura eu também me envolvi. Obviamente na pasta do meio ambiente eu me envolvi. São 107 partes. Porque é tudo tão cruzado, gente. Você não faz uma coisa sem fazer outra. Não é tudo... Né? A pasta da educação, por exemplo, a gente fala da Janaína, quando a Janaína resolveu fazer lá a lei da primeira infância, isso, a gente, pela minha secretaria, eu capitaneei a unificação das 3 secretarias na primeira infância, que foi educação, saúde e social. Porque a primeira infância tinha idades diferentes para cada atendimento de secretaria. Então, a gente, pelo executivo, apoiou a Janaína no legislativo. Né? Então, a estrutura toda da lei foi depois englobada, felizmente, na Secretaria de Governo, para que isso possa dar sequência. Então, a primeira infância não é mais de uma secretaria. Isso foi muito por articulação, na minha época como secretário, para que isso fosse do prefeito e não de uma secretaria. E você sabe que a primeira infância tem sido debatido muito em todos os lugares, em todas as esferas, lá na Câmara dos Deputados. Temos grupos e mais grupos. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ele é muito envolvido com esse tema, extremamente envolvido, super parceiro nosso, porque é bem aquela questão de cuidar da primeira infância, porque isso tem impacto em tudo, no cognitivo, na aprendizagem e tal. A nossa vereadora, Janaína Lima, ela com o marco legal da primeira infância, que você está contando aqui, só fazendo essa ligação. Então, na verdade, você tem isso também como foco e quer levar isso ainda mais longe, porque ela foi super pioneira aqui com isso. Criança Feliz. Quem implementou em São Paulo fui eu, quando secretário. Foi uma guerra. Eu imagino. Para implementar qualquer programa na área social, você precisa passar pelo Conselho Municipal da sua secretaria. E demorou 8 meses. Por quê? Porque como a gente herdou a gestão do PT, o que acontece?
o conselho municipal, que fica em cima da secretaria e é deliberativo, ou seja, ele manda em você tomar decisões, ele herda da última gestão, o primeiro ano. Você só vai assumir a presidência do conselho no segundo ano de gestão. Então, o programa Criança Feliz, quem capitaneou foi a Marcela Temer, esposa do presidente Michel. Quem era ministro do Michel Temer? O Osmar. Ele foi ministro do Michel e depois foi chamado pelo Bolsonaro também. Então era o Osmar. E o Osmar me chamou lá em Brasília e falou: Felipe, a principal cidade para a gente implementar uma Criança Feliz é São Paulo. Se vira. Ah, que lindo isso. E aí a gente foi colocar no Comas, eles não queriam, porque eles falaram: nós não, fora Temer, nós não vamos aceitar programa de primeira-dama. E principalmente da... Não importa se é bom, não importa se é bom para a cidade, para a população que precisa. Essa mente estreita e pobre é o que, assim, realmente me revolta. Mas o importante é que passou, o Criança Feliz, passou também a Família Acolhedora, que é um programa que também envolve a primeira infância, porque ao invés de a gente mandar as pessoas... Acho que lá o nome é Famílias Fortes. Agora, isso, que é maravilhoso. O que acontece? Em vez da criança ir para um abrigo, que aqui em São Paulo é chamado de SAICA, alguma família adota por 2, 3 anos essa criança, o governo paga lá uma mesada para essa família fazer isso, é muito melhor para a criança e é mais barato. Então, a lei da Janaína foi excelente e a gente complementou com os programas pelo Executivo. Agora falando assim, eu acho, a gente ouve muito essas abobrinhas que o povo fala, né? Imagina esse povo liberal, esse povo dos banqueiros, que não pensa no social. Isso não tem nada a ver, né? Porque assim, eu vejo o teu lema de ser liberal no social, a gente percebe, o meu foco também é esse, eu fiz na campanha Só em Comunidade, porque eu acho que a nossa obrigação realmente é melhorar a vida dessas pessoas, cuidar dessas pessoas. Então, é muito bom a gente ter esse foco da autonomia do cidadão, dar ele condições de escolher, né? A gente não vai dar o que a gente acha que ele precisa, ele tem que escolher, não ser assistencialista. Então, isso realmente é uma coisa que me encanta muito. Agora, não sei se eu concluí a questão então, do Dória, vai lá, mas do então Dória. a relação com o Dória Qual é a minha interrogação hoje? Ele me chamou para ser secretário, eu fui, como ele chamou o Wilson. Nós éramos lá 2 secretários do Novo, depois ele chamou para o Estado, eu fui, o Poit está lá também, foi para o Sebrae agora. O Wilson, que é o pai do Vinícius, então também está no governo do PSDB, embora eu nunca tenha sido do PSDB. Era muito mais fácil, se eu quisesse ficar confortável politicamente, ou não ter partido nenhum, ou me filiar ao PSDB, se eu quisesse. Não foi fácil a minha vida nesses últimos 3 anos, num governo do PSDB, estando no Novo. Principalmente agora, que tinham deputados estaduais, muitas vezes não acompanhando o governo nas votações. É verdade, o presidente da Câmara do PSDB. E eu lá. Da Lesp, quer dizer, da Assembleia. E também na pauta federal, muitas vezes o Novo indo contra o PSDB. Né? E aqui no município também a Janaína, que algumas vezes foi oposição. Então, essa história de que eu sou do Dória não é verdade. Eu conheço, respeito, agradeço muito, sou grato. Antes de sair do Fundo Social, inclusive eu saí do governo do Estado antes de ter sido aprovado. Eu não tinha sido aprovado ainda no processo. Foi corajoso. Foi corajoso. Porque eu quis demonstrar que eu sou fiel ao meu partido, que é o Novo. E aí eu saí 15, 20 dias antes do processo seletivo acabar, um pouquinho mais, um mês. E eu mandei uma carta pro governador Dória e pra Bia, que é a esposa dele, agradecendo a oportunidade que eles me deram de entrar pro setor público, mas dizendo: olha, a vida é minha, eu vou direcionar e dar sequência naquilo que eu sempre fiz. Então, enfim, as pessoas podem falar o que quiser. Eu sei muito bem que meu propósito é fazer aquilo que eu acredito. E aí vai ser pelo Novo, porque é o único partido ao qual eu me filiaria. Pelo estatuto e por tudo que a gente já sabe que o Novo representa. Muito bonito. Bom, agora vamos conversar agora sobre, eu vou tentar ligar algumas coisas da tua vida, que você já falou da empresa, com problemas da cidade de São Paulo. Então você tem uma empresa de cosméticos, essa que você falou, que você empreendeu cedo, tal, garrafa PET, né, como embalagem de produto. Então, vamos falar um pouco de reciclagem, cidade de São Paulo, problemas da cidade de São Paulo. Nós temos 20 mil toneladas de lixo por dia. Como você pensa em lidar com isso? Como você pensa em trazer esse know-how também, que você começou cedo com isso? Que tipo de direcionamento você pensa em dar para lidar com essa questão do lixo de São Paulo? Essa é uma excelente pergunta
e ela passa realmente pelo liberalismo. Por quê? Porque questões como calçada e lixo têm a ver com responsabilidade do indivíduo, do cidadão. Vamos falar de calçada um pouquinho antes de entrar no lixo. Por favor. Pouca gente sabe, mas a responsabilidade pelas calçadas não é da prefeitura, é do município. O que a prefeitura faz é coloca um padrão. O que ela não faz é fiscalizar, e quando fiscaliza não multa, não cria uma situação ali onde a pessoa tem que cumprir. Mas a responsabilidade é do município. No caso dos resíduos, lixo, também. Né? Em questão comercial, como é que funciona? Pouca gente sabe disso também. Até 200 litros, né, que um estabelecimento produz de lixo, a pessoa pode colocar esse lixo na rua, que é responsabilidade do município. Eles concessionaram para algumas empresas esse papel, e a pessoa, aquele caminhão vai lá e recolhe, que a gente já viu. É o que a gente vê. Acima de 200 litros por dia, é obrigação do estabelecimento contratar uma empresa e destinar corretamente este resíduo. Tá? Pouca gente sabe disso. Né? No caso de pessoa física, se população, for residência ou condomínio, você tem que também 200 litros o limite. E aí, no caso de condomínios, o condomínio segue essa regra e já existe a política, né, dos ecopontos e a política de destinar corretamente. Primeiro por fazer coleta seletiva nos próprios condomínios, que está crescendo, infelizmente, as pessoas estão tendo consciência, elas olham e veem, né, que tem muito plástico no planeta, descarte de pilha, por exemplo, remédio, etc. Então, isso está crescendo, essa consciência. Então, o legal é quando a gente trabalha isso por meio da consciência da população. Porque daí as leis, elas seguem aquilo que a população já está querendo fazer. Quando a lei vem antes da consciência da população, fica um negócio meio complicado, porque as pessoas acabam não conseguindo seguir, e aí a prefeitura também não quer ficar impopular, que é o caso da calçada. Você imagina se a prefeitura toma uma decisão hoje de multar todas as pessoas que estão com a calçada irregular? Seria quantos por cento? 90%? 95%? Né? E principalmente nas periferias, você... não tenho dinheiro. Então, tem algumas propostas que eu já escrevi no meu pré-plano de governo. Pré-plano. Pré-candidato escreve um pré-plano, gente. Vá. Que é justamente para a gente conseguir montar um cronograma para resolver as calçadas com negociação pública, ou seja, porque quando a prefeitura vai comprar concreto, pedra, argamassa, tudo para melhorar a calçada, ela tem mais poder de compra. Então tem alguns modelos que eu estou vendo aí fora do Brasil, inclusive funcionam bem, que você negocia com a população X tempo para resolver. E a partir daí, meu amigo, você vai ter que resolver. Na questão do lixo, é a mesma coisa. Tem que dar um tempo para as pessoas se adaptarem, montar uma campanha ostensiva de comunicação. E aí dá para usar influenciador, dá para usar principalmente os jovens, então pegar adolescentes que hoje estão muito querendo falar sobre isso e fazer essas crianças e adolescentes começarem a falar nas suas famílias: olha, você está lidando errado com lixo, você está destruindo o meu planeta. Então, eles são ecochatos, né? Assim. Minhas filhas são assim. Né? Então... Mãe! E aí, ó, que na minha casa a gente é muito chato, a gente tomou muito tempo banho em cima de balde, usava a mesma água pra tudo, pra lavar aquilo. Até a gente recicla, separar tudo. A gente vira muito chato. Eu vou na casa dos outros, eu começo a brigar, eu começo a separar lixo, porque é uma coisa que entra na gente. Os filhos são importantes. É bom pra todo mundo. Com certeza. Então, principalmente nas regiões mais carentes também, fazer um trabalho. Quando eu fui secretário, né, eu falo aqui quando eu fui prefeito ainda, quando eu fui secretário municipal, no programa social a gente criou o programa de conscientização ambiental nas periferias, né, em parceria com o setor privado. Então, empresas, por exemplo, como a Tetra Pak e outras, né, principalmente uma parceria que a gente fechou com o consulado sueco, né, a gente fez uma mega parceria com eles. Eles são ótimos. Eles entraram no trabalho novo para empregar a população de rua, mas eles também vieram com essa ideia e aceitaram. A gente fez vários mutirões na periferia e a gente criou um programa onde as pessoas levavam os resíduos e trocavam por alimentos. Então montavam um sistema de pontuação. A gente fez dois pilotos com uma empresa social chamada Soma, que não é a empresa de Soma, é a Soma da Cláudia, que fundou. Ela saiu de uma multinacional e montou. E a gente calculava, então a pessoa trazia lá 10 pets, valia um alface.
legal. Ou X papelões valiam um Não, arroz. eles se habituam a fazer e vão fazer E sempre. as crianças começaram a brigar por isso. Então, Então a gente fez o piloto. muito legal. Dá pra replicar pra cidade Muito inteira. bom. Esse eu gostei. Olha, nós temos ainda 3 pontos que eu preciso tocar com você e temos algumas perguntas. Então, vamos tentar ir mais rápido um pouco, porque tem muita coisa para falar. São Paulo é muito grande, a gente vai ter que fazer outra live. Porque viu? tem uma outra live na sequência Então, com o Poit. muito bom. Agora, olha só. O Poit devia ter vindo aqui. Porque daí a gente fazia todo mundo junto, né? Porque você fala também assim, né? Então, podia ter trazido ele aqui. A próxima vez vamos juntar todo mundo, né? Afinal de contas, nós somos do mesmo partido, não é mesmo? Então, olha, São Paulo, nós vamos ver o negócio das moradias. Nós temos quase um déficit de quase 500 mil moradias. Como você pretende resolver isso? Porque isso é uma questão séria. Quem trabalha com população carente, população de rua, sabe que isso realmente é uma coisa que é importante para eles. Então, me conte. Tá. Bom, essas 500 mil moradias, para você ter uma noção, se você for cronologicamente colocar a resolução na velocidade que a prefeitura está fazendo hoje, demoraria 115 anos para zerar esta fila de 500 mil. Com o ritmo que a prefeitura está colocando moradia social. Seja via locação social, aluguel social, que são os R$400 por mês durante 24 meses, até fazer a moradia definitiva, ou realmente a habitação mesmo via a Coab, que é a empresa de habitação junto com a Secretaria de Habitação Municipal. A nossa proposta, que está no meu pré-programa, é trazer o setor privado para tratar esse assunto como uma questão de negócios. Por quê? Gente, vamos lá, por mais xiita que você seja, falando aqui uma linguagem mais atual sobre o problema que está acontecendo no Irã, ou você seja mais de esquerda e você acredite que o Estado tem que resolver, a fila está em 500 mil moradias. E não tem dinheiro público pela prefeitura para resolver 500 mil. Como eu disse, são 115 anos para zerar a fila de hoje, sendo que amanhã entra outra, entra outra. Não dá. Então é um buraco aí sem fim. Qual que é a ideia? Levar a Secretaria de Habitação para dentro da plataforma social da prefeitura. Ou seja, parar com esse negócio de olhar a coisa separada. Existe uma Secretaria hoje de Habitação que tem uma pauta e a de social que tem outra, sendo que são as mesmas famílias sendo atendidas. Nossa ideia é consolidar essas informações e esses cadastros para que a Secretaria de Cidadania que a gente está propondo, que seja uma plataforma, a gente não está aqui propondo extinguir nenhuma secretaria, mas é consolidar em plataformas para que o cadastro seja único. E aí nesse programa de fomento de emprego, já criar com o setor privado a possibilidade da pessoa adquirir a sua moradia. E aí dar benefícios de créditos privados para que as pessoas possam entender que é melhor elas comprarem a sua habitação num programa longo prazo de crédito do que ficar só dependendo de habitação popular estatal. Por quê? Porque a gente viu aí, gente, não dá para negar, são 500 mil habitações que deve 115 anos. Não dá para esperar 115 anos para quem hoje está morando. O que as pessoas fazem? Elas vão para ocupações ilegais e ficam aguardando sair na sua habitação. 115 anos. Para zerar a fila de hoje. Amanhã tem outra. Então, vale a pena a gente trabalhar isso de forma social, voltada para essa maneira econômica de gerar as coisas. E aí tem algumas contas que a gente já fez que batem. Ou seja, o setor privado na área de construção vai ficar super contente, porque vai poder receber potencial de investimento. E as pessoas vão poder adquirir ou alugar ou construir suas casas. Então é mais ou menos por aí que a gente quer resolver esse problema. Agora tem 2 pontos para a gente falar antes da gente entrar nas perguntas. Então, primeiro a saúde de São Paulo. Então, a gente sabe que é um ponto sensível em qualquer lugar, né, principalmente nas regiões mais carentes, a questão das UBS e tal. Como você vê esse sistema SUS, o atendimento em São Paulo e como você espera resolver isso? Excelente pergunta. Bom, o Sistema Único de Saúde... Todas são excelentes. O Sistema Único de Saúde, assim como o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele foi bolado justamente para unificar a saúde em termos nacionais. E ele é bom, o sistema. Pode ser melhorado? Pode. Mas o sistema é bom. A implementação e a aplicação é ruim. Por exemplo, o agendamento de consultas, exames
e cirurgias, internação. Na minha opinião, o sistema deveria ser privatizado. Qual o sistema? O de agendamento. Porque hoje você, por exemplo, vai pegar uma passagem no Decolar.com ou essas empresas, Expedia. Você vai comprar uma passagem aérea. Você vai demorar 3 minutos para fazer um agendamento de hotel no Booking.com. Ou seja, existem tecnologias maravilhosas já, com startups inclusive, para agendamento de coisa que você queira. Por que o agendamento público tem que ser público? Da década de 50. Então a ideia é a gente começar pelo agendamento privatizado, rápido, ágil, e a alocação desse atendimento de acordo com as vagas disponíveis em UBS, a saúde da família, as AMAs e os hospitais também, que pouca gente sabe, mas tem mais vaga em leito de hospital do que a necessidade de internação em São Paulo hoje. Para algumas especialidades pode ser. A gestão está errada. Então se você começa privatizando já, e aqui não é privatização no sentido ruim da coisa, gente, assim, a gente sabe que tem tecnologia suficiente hoje para agendar muito bem, de maneira bem feita as coisas. Então minha proposta é começar olhando por aí. E um sistema de voucher também, que a gente está olhando no nosso plano de governo, para a educação, mas também para a saúde. A pessoa receber um voucher para poder ir num hospital privado, no caso que a gente, por exemplo, tem startup, o Doutor Consulta, esses outros aí que são muito eficientes, tem um custo super baixo porque tem escala, por que não fornecer um voucher e a pessoa poder usar algo na iniciativa privada nesse sentido? Começa por aí. Assunto da saúde é um assunto que realmente me interessa, porque assim, eu estou estudando muito sobre saúde, porque eu estou na comissão de saúde, então eu estou realmente tentando levar gestão e planejamento para a saúde, porque eu acho que... Vamos marcar outro papo. Falar sobre saúde, que é muito esse complexo. É um assunto incrível e tem a ver com a pauta do povo. Tem tudo a ver com a pauta. Saúde, segurança. Segurança, terceiro pilar. Pitacos em São Paulo, que nós temos problemas de segurança, sim. Como você vê a segurança e como melhorar? E daí a gente passa para as perguntas, que são poucas aqui, são 3 interessantíssimas. Vamos lá. Segurança é atribuição do governo do estado, no sentido de policiamento. Então a polícia militar, a civil, a científica e o exército federal. Mas o município pode melhorar muito a segurança por meio da inteligência. Então, sistema de câmeras, que já melhorou muito, a participação do Reni, inclusive, que é o nosso deputado estadual, quando foi secretário junto, meu colega, lá na secretaria, aliás, mais um do novo que estava lá na gestão do João Dória em 2017, 2018. Ele criou lá o City Câmeras, eu participei do processo, eu me envolvi nesse assunto mesmo sendo social. Você não faz só social. Então, a gente participou dessa história de sair de 1.000 câmeras para 10 mil câmeras, 20 mil câmeras, mas a gente tem que ir para 1 milhão de câmeras, 2 milhões de câmeras. E isso dá para fazer de forma com que a iniciativa privada também possa ser remunerada. Usar câmeras de condomínios, câmeras de hospitais, câmeras de escolas, câmeras de casas e de empresas e jogar isso no Copom, que é justamente o sistema da Polícia Militar. Câmera ajuda muito, iluminação ajuda muito e sistemas de inteligência vinculados à parceria com o governo do estado, parar com essa briguinha entre município e estado. E a gente tem os agentes da Guarda Civil Metropolitana, que a atribuição deles hoje, por lei, é guardar patrimônio, e eles são da Polícia Civil, eles são guardas civis. Então, a unificação da polícia, que é uma pauta que eu defendo, aliás, o governador João Dória já falou algumas vezes também, eu defendo, eu concordo com isso. Porque aí para com alguns tipos de discussões aí sobre a Guarda Civil ser civil e não ser militar e tal. Já tentaram colocar a Guarda Civil como polícia municipal, não funcionou. Então, por exemplo, New York, lá, Nova York é New York PD, A polícia lá é da cidade. Então, já que a gente não consegue fazer isso porque constitucionalmente e por lei, dá para fazer de forma de gestão, fazer uma parceria com o governo do estado e melhorar e utilizar também os guardas civis como agentes melhores da polícia. Muito bom. Isso tem que arrumar outro dia de conversa, porque esse assunto de segurança também é enorme. Mas vamos lá. Além da prevenção, que aí eu como um cara do social, também isso ajuda muito. Você desenvolver economicamente a periferia, por exemplo, e gerar renda, faz com que as pessoas migrem menos para o crime. Diminui a violência, com toda certeza. O empreendedorismo transforma.
Bom, perguntas interessantes. Um da Iana que está falando assim. A Iana Mi. São Paulo está completamente abandonada, virou uma cracolândia geral na Paulista e no centro de São Paulo. Um abandono geral dos atuais políticos. Exigimos que se lancem leis para retirar eles das ruas. Então ela realmente me incomoda muito quando você passa ali naquele túnel que vai da Doutora Arnaldo para Paulista. Assim é triste. Tem muitos focos, né, na cidade. Tem. Esse é um assunto complexo que a gente pode retomar no outro assunto com mais profundidade, mas no caso de São Paulo, nós somos o maior usuário de crack do mundo, né? Proporcionalmente como cidade, o segundo maior de cocaína. Por quê? No caso do crack, porque a pedra é muito barata, uma droga barata. Então a pessoa que está em pobreza extrema, ela usa a pedra como fuga. Né? Ela não tem saída, não consegue emprego, não sei lá, brigou com a família, pedra de crack. 87% das cracolândias, são pessoas regressas do sistema prisional, que também não foram reinseridas. Então, esse problema da droga em São Paulo é social e ele pede uma solução social e de emprego. A gente empregou 3.026 pessoas que estavam nas ruas em um ano. Dessas 3.026, 99% usavam droga. E o emprego fez com que a pessoa tivesse um propósito e elas acabaram deixando a droga. Olha só, a gente apostou nessa história. Então aquele negócio, o que vem primeiro, ovo ou a galinha? Vem a rua ou a droga? Então, um programa de emprego decente para a população de rua acaba resolvendo muito a questão da droga. Porque a droga em si é um programa muito mais amplo, não é só a Cracolândia lá. É uma questão social e de sociedade que está sendo discutida no mundo inteiro, se regulamenta, se regula, se descriminaliza. Essa história é uma outra história. As pessoas em situação de rua, muito disso, o grande problema é econômico. Gerou emprego, a pessoa gera autonomia, ela tende a sair da rua e deixar a droga. Mas é um assunto profundo, isso aí eu faço desde os meus 13 anos, então eu gosto bastante desse tema. Muito bom. Olha outra pergunta aqui, José Henrique Sena. Qual a posição do Felipe a respeito do rodízio de veículos? Opa! Paulistanos tem essa questão, né, gente? Assim, tem o dia que a gente não sai com o carro, pelo menos até as 10 e só depois das 8. É difícil. Que muita gente acha que o rodízio veio para resolver o trânsito, mas o rodízio veio por causa da questão ambiental, né? Por causa das emissões, da poluição. Então foi inspirado na cidade do México, por alguns cases lá atrás, né? Aquilo foi uma tentativa, vamos experimentar e acabou ficando. Mas porque melhorou o trânsito também. Mas a questão do rodízio, a origem, né, do programa de rodízio de veículos em São Paulo veio da questão ambiental. Olha só, quem diria. Eu preciso estudar um pouco melhor esse tema na questão para a gente ver que lado a gente vai caminhar, se é pelo trânsito ou se é pelo meio ambiente. Ou pelos dois, talvez. Ou pelos dois. Precisa retomar essa discussão na Câmara de Vereadores, em especial. Sim. Que é definir isso daí, né? Porque se você vai trabalhar a questão de mobilidade, tem um viés. Né? Precisa criar os critérios para o rodízio baseados em vieses de mobilidade. Se for do ambiental, também tem que revisar. Porque o sistema de veículos hoje, né, o escapamento dos veículos não é mais o de quando surgiu o rodízio de veículos. Né? Mas essa questão de mobilidade é muito profunda. Em São Paulo a gente tem, na minha opinião, um grande problema de mobilidade, principalmente por causa do trânsito de pessoas de outras regiões para outras regiões. Só da Zona Leste para o centro, por exemplo, todos os dias, 3,47 milhões de pessoas rodam e voltam em veículos. Então, claro que uma parte de transporte público, mas a maior parte em veículos. Então, quando você gera economia para as pontas, que essa é uma das nossas pautas no programa de governo também, você descentraliza, gera oportunidade nas pontas, menos pessoas circulam, né? Se um Uruguai inteiro vem para o centro e volta para a Zona Leste, nas outras áreas quantas pessoas rodam também? Então, a gente precisa pensar a mobilidade muito além de soluções assim, tipo balas de prata, tipo rodízio de veículos. Precisa pensar outras formas, outros tipos de mobilidade que a gente consiga fazer com que melhore. E a questão ambiental também. Então, eu acho que precisa retomar essa discussão do rodízio de veículos desses dois lados aí, pela mobilidade e pelo ambiental aí. E o Rubem Reis aqui, eu achei, eu dei até risada quando ele, porque é uma discussão que já está tendo tanto em todos os estados. E o IPTU em São Paulo que sobe como se não houvesse amanhã. Então essa é uma questão assim, não existe parâmetro para o IPTU. Precisa ser criado um parâmetro, né? Hoje a métrica para se precificar o IPTU, ela é uma coisa meio maluca, esquizofrênica, né? Tem o valor venal
né, do imóvel, mais a valorização não sei do que, está tudo confuso. Minha opinião, precisa ser criada uma fórmula, né, onde você contemple vários elementos nessa fórmula, desde valor venal, sim, uma avaliação e em bairros ver o quanto o mercado julgou aquilo ali. Porque tem mercado, tem bairro que desvalorizou e o IPTU subiu, tem bairro que valorizou e o IPTU caiu, e tem os dois. Então tem um movimento que eu até gosto muito, que é o do IPTU Justo, você deve ter conhecido. Eu ajudei os caras lá até, eu até falei para eles, sabe o que vocês têm que fazer, gente? Se candidatar, vamos entrar na Câmara de Vereadores. Porque a melhor forma é criando uma lei. Né? Então, o IPTU é um assunto que a gente está se aprofundando bastante agora. É uma questão para tocar mesmo, né? Porque cada ano é uma caixinha de surpresa, né? Tem que ter uma solução. E dá para fazer muito melhor, mas aí vai ter que brigar com vários interesses e a gente está tendo que brigar contra esses interesses aí da cidade de muitos anos. Por isso que é tão difícil ser prefeito de São Paulo. Bom? Então, pessoal, olha, obrigada, Felipe, muito bom, mas novamente estamos aqui entrevistando um pré-candidato da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, a nossa cidade, a minha cidade, a sua cidade, e o importante aqui é que as pessoas realmente conheçam, avaliam, né, tirem suas dúvidas. A campanha só vai chegar em agosto, mas você está fazendo um canal de acesso. Para finalizar, eu quero que você dê um recado para quem nos ouve e queria que você falasse como que as pessoas podem assim entrar em contato, se você está disponível, que tipo de evento você vai fazer, porque eu acho que o objetivo é esse. Tá, então a maneira mais fácil de me encontrar é pelas redes sociais, em todos, Facebook, Twitter, Instagram e tal, LinkedIn, é Felipe Sabará, Filipe Sabará. Então, em qualquer rede social, e aí eu respondo todos os comentários lá. Às vezes mais devagar, porque cada vez mais. O pessoal já está acostumado, a gente demora assim 5 dias. Tem muita gente. Semana, não é falta de vontade, mas tem muita gente. E também vocês podem, a gente tem os grupos de WhatsApp, que quem tem interesse pode mandar, quero entrar nos grupos, a gente faz. Tá aqui a Vitorinha que coordena os grupos, aqui atrás das câmeras. Passa o número, vocês passam o número tem ou o link? Número, vou passar o número já do nosso WhatsApp, que pode ser conversável. Qual? Vai lá, Vitorinha. É 930230230. 930230230. Só mandar mensagem. Você manda um WhatsApp, a gente responde, te inclui nos grupos e você recebe os nossos materiais. A gente vai fazer uma série de eventos aí, nas redes sociais a gente comunica, para esse ano, na pré-campanha, e depois a campanha, e vamos conversando e recebendo sugestões de vocês também, críticas, claro. Pessoal, então bate-papo com Felipe Sabará, nosso papo, muito obrigada, boa sorte na sua campanha. Conte com os deputados federais do Novo, os deputados estaduais também. E São Paulo pra frente, é o que importa, né? São Paulo cada vez melhor. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Papo Novo. Tchau, tchau.